Bem-vindos ao último vídeo dos lugares geométricos. Já vimos 2 vídeos antes deste com a mediatriz e o plano diador e depois a circunferência e a superfície esférica, diâmetro AB. Vamos então ver os últimos lugares geométricos que nos restam, que são a reta tangente a uma circunferência e o plano tangente a uma superfície esférica. Estão prontos? Então vamos lá. Relativamente à reta tangente a uma circunferência num certo ponto, vamos imaginar que esse ponto é o ponto T. O que é que vai acontecer? Qualquer que seja a reta que seja tangente a uma circunferência num certo ponto, vai existir aqui um ângulo de 90 graus com o raio da circunferência. Neste caso, o raio é o CT, o ponto da tangência é um ponto T. E, efetivamente, nós verificamos que esta reta é perpendicular a CT. Se quisermos transportar isto para vetores, efetivamente, nós conseguimos verificar que o vetor CT e o vetor TP são perpendiculares. Também poderiam considerar TC e TP, ok? E através desta perpendicularidade nós conseguimos encontrar uma equação através do produto escalar. Qualquer que seja o ponto P nesta reta, o vetor TP, qualquer que seja o ponto P, vai ser perpendicular com o CT ou o TC, certo? E perguntam vocês, e se o ponto P estiver aqui, mesmo em cima? Continua a ser válido que eles são perpendiculares? Sim. Como eu vos expliquei no vídeo anterior, através da definição de perpendicularidade de vetores, há 2 casos a considerar. Efetivamente, eles serem perpendiculares ou então um deles ser o vetor nulo. E caso o vetor P coincida com o vetor T, temos então o vetor nulo. E continuamos a ter então a perpendicularidade dos vetores. Meninos, a lógica mantém-se caso nós tenhamos um plano tangente a uma superfície esférica, qualquer que seja o ponto P neste plano, então TP vai ser perpendicular a TC ou CT, é indiferente, e portanto nós podemos traduzir isto para uma equação desta forma, com o produto escalar. Correto? Então, vamos ver um exemplo para isto ficar mais claro na vossa cabeça e efetivamente vocês vão entender que neste caso concreto nós vamos beneficiar muito com o conhecimento aqui do produto escalar, porque torna aqui os nossos raciocínios e os cálculos até mais simples. Portanto, a primeira pergunta é: num referencial ortonormado do plano, considera o ponto A 3,0 e a circunferência definida pela equação x² mais y mais 1 ao quadrado igual a 10. Antes de avançarmos para as questões, posso-vos perguntar que circunferência é que nós temos aqui? Que informação é que nós conseguimos retirar aqui desta equação? Exatamente. É uma circunferência de centro 0 menos 1 e raio raiz de 10. Meninos, isto é uma pergunta extra que eu vos estou a fazer. A primeira pergunta é, efetivamente, mostra que o ponto A pertence à circunferência. Quando nos dão uma equação que define um determinado lugar geométrico, neste caso uma circunferência, nos pedem para verificar que um ponto pertence a esse lugar, então nós temos apenas que substituir as coordenadas desse ponto nesse lugar geométrico. É fácil. Então, para a primeira pergunta, nós tínhamos apenas de dizer que 3², que é o x do A, mais 0 mais 1 ao quadrado, tinha que ser igual a 10. Vamos verificar se é ou não igual a 10. Ficamos com 9 mais 1 ao quadrado igual a 10, ou seja, 9 mais 1 igual a 10, que dá 10 igual a 10, que obviamente é uma proposição verdadeira, correto? O que nos diz que o ponto A pertence à circunferência.
E porquê é que eles nos pedem para mostrar isto? Para a próxima pergunta. Determina uma equação reduzida da reta tangente à circunferência no ponto A. Claro que só fazia sentido calcular uma reta tangente à circunferência num ponto que pertença à circunferência, certo? Então, vamos utilizar aquilo que nós já conhecemos. Portanto, vamos imaginar, e podem fazer os desenhos por vezes, torna mais claro e evita memorizações desnecessárias. Portanto, este é o ponto C, que é o centro, nós já sabemos qual é que é o centro, correto? Já vos perguntei, talvez não inocentemente no início do exercício, mas se não tivessem reparado nisso, agora iriam chegar a essa conclusão. E temos aqui o ponto A, não me estou a preocupar em colocar o referencial, está bem? E agora nós queremos então definir a reta, vou tentar aqui fazer uma reta direitinho, reta tangente no ponto A. Para tal, nós vamos pensar então aqui neste vetor e num vetor qualquer AP, sendo que P é um ponto qualquer da reta. Portanto, vamos considerar, para responder, vou colocar aqui um e um 2. Portanto, seja P de x e y um ponto pertencente à reta tangente, vou-lhe dar um nome, pode ser? S. S, que é reta tangente à circunferência no ponto A. Então, o que é que nós sabemos? Que AC tem que ser obrigatoriamente perpendicular a AP. Ou seja, AC, produto escalar com AP, tem que ser igual a zero. Portanto, vamos aqui determinar um cálculo auxiliar. Vamos calcular AC. AC será igual a C menos A, correto? Ou seja, o centro seria 0 menos 1. O A é o ponto 3, 0. Portanto, ficamos com menos 3 menos 1. E o AP? O AP será P menos A, ou seja, x e y menos 3, 0. Portanto, dá x menos 3, y. Concordam? Muito bem, então vamos resolver a equação. Ficamos com menos 3 menos 1, produto escalar, com x menos 3 e y, isto tem que dar 0. Ou seja, ficamos com menos 3x mais 9 menos y igual a 0. Portanto, esta é uma possível equação da circunferência, a equação da reta tangente à circunferência, como nós, por norma, e no enunciado até nos pedem especificamente a reduzida, mas é sempre simpático apresentar a equação reduzida, mesmo que não nos peçam, nós podemos aqui então escrever y igual a menos 3x mais 9. E, portanto, a equação da nossa reta S, equação reduzida, é y igual a menos 3x mais 9. É fácil, não é, meninos? Bem, ainda assim, se tiverem alguma dúvida, já sabem, podem avisar. Sim? Bom trabalho!